Boa noite, companheiros do canal Resistência Carbonária. Estamos ao vivo nesta sexta, mais uma live, hoje sobre direitos humanos e o bolsonarismo. O entrevistado Hélder Salomão, deputado federal, presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara, com os entrevistadores Eugênio Aragão, jurista, ex-membro do Ministério Público Federal e ex-ministro da Justiça no governo Dilma Rousseff, e Chico Celso Calmon, advogado, militante histórico da geração de 68, ex-coordenador nacional da Rede Brasil, Memória, Verdade e Justiça. Passo então a palavra ao Chico. Obrigado, Alisson. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Boa noite ao deputado e conterrâneo do Espírito Santo, ex-prefeito de Cariacica e companheiro, que eu tenho muita satisfação em estar fazendo essa live com você e com o nosso carbonário Eugênio Aragão, que deve estar chegando porque pegou trânsito na internet. Hélder, ontem foi o Dia Internacional dos Direitos Humanos. A Declaração dos Direitos Humanos surgiu em 1948, com a criação da ONU. Mas isso ocorre depois da Segunda Guerra Mundial. Uma guerra que matou para mais ou menos 90 milhões de pessoas. A par o assassinato em Nagasaki e Hiroshima de maioria de civis, com as bombas assassinas dos Estados Unidos. Então, os direitos humanos, eles surgem depois de uma carnificina, depois de uma barbárie, depois de uma fealdade da humanidade. Então, ele surge como uma plataforma civilizatória. Uma plataforma civilizatória que, na verdade, nunca foi levada à prática pelo conjunto de nações que fazem parte da ONU. E é interessante que a nossa Constituição Cidadã, no seu artigo 3º, eu diria que é o resumo dos nossos direitos humanos. Nesse artigo 3º, no inciso 1º, ela fala em construir uma sociedade livre, justa e solidária. Depois ela fala em erradicar a pobreza. E depois ela fala em promover o bem de todos, sem preconceito, de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outros preconceitos. Veja você que, se a gente olhar de 88, foi quando foi promulgada a Constituição Cidadã, até o momento, a gente pode dizer que essa, nem só a plataforma, mas esse artigo da nossa Constituição não foi cumprido integralmente por nenhum governo. Daqui a 2 dias, Hélder, nós estaremos lembrando, 13 de dezembro de 1968, com a instalação do AI-5, do Ato Institucional número 5, que foi não só um monstrengo jurídico, mas foi uma licença para sequestrar, matar, torturar. E, particularmente, a cada dia que desse AI-5, acelerou a caçada com C cedilha, a minha vida, que era um combatente à ditadura. Em janeiro, invadiram o meu trabalho, lá no Rio, que era o SESI. Em fevereiro, invadiram o casamento da minha irmã, na capela do Colégio Salesiano.
E assim fui sendo caçado, até que em novembro, essa do Colégio Salesiano, a do trabalho, eu escapei, que eu pulei de um edifício para o outro, onde o terraço, lá em cima, dava ligação um com o outro. E do casamento eu escapei pela sacristia. Eu já estava lá no altar junto com a minha mãe e minha irmã, já começando a entrar. E hoje nós estamos diante de um Estado policial sustentado por militares, milicianos, por togas deformadas e um Congresso conservador. Um Congresso conservador que você faz parte dele e é o presidente da Comissão de Direitos Humanos. Qual é o balanço, Helder, que a gente pode fazer dos direitos humanos nesse ano de 2020, o ano da pandemia e o ano do bolsonarismo genocida? Com a palavra a você, Eugênio, para dar o seu boa noite, já que o trânsito na internet fez você atrasar alguns minutinhos, e depois a gente passa a palavra para o Helder. Companheiros, companheiras, eu quero agradecer mais uma vez essa companhia de vocês aqui nesse canal, né? Para mim, eu acho que é muito importante, principalmente pela data que nós ontem festejamos, o Dia Internacional dos Direitos Humanos, o dia em que as Nações Unidas, em 1948, vieram a promulgar a Declaração Universal dos Direitos Humanos. É muito importante a gente falar sobre direitos humanos nessa época, porque me parece que é uma má compreensão do conceito, existe também uma deformação por parte daqueles que negam direitos. Então, é mais do que atual. E agradeço, portanto, essa possibilidade de estar aí com vocês. E vamos lá. Passo, então, para o Helder. Bom, vamos lá, então, né? Boa noite, Chico. Boa noite, Eugênio Aragão. Quero agradecer muito pelo convite para participar desse importante debate sobre os direitos humanos nos tempos do governo Bolsonaro. Primeiro, dizer que para mim é um privilégio estar à frente da Comissão de Direitos Humanos. Em fevereiro, eu promovi uma sessão solene no plenário da Casa, antes de começar a pandemia, para celebrar os 25 anos de existência da comissão, e vários ex-presidentes, inclusive a ex-deputada federal Irine Lopes estava presente, ela que presidiu por 2 vezes a Comissão de Direitos Humanos, ela que foi ministra da Mulher, e também o Nilmário Miranda, que foi o primeiro presidente, além de outros. A comissão tem sido, ao longo de mais de 2 décadas, uma trincheira da democracia e da defesa dos direitos humanos. E, por força da pandemia, eu acabei, vivendo uma situação inédita, porque as comissões permanentes da Câmara não permitem a reeleição de nenhum presidente. São 25 comissões permanentes e, a cada ano, se renovam os presidentes. Em virtude da pandemia, eu fiquei na presidência em 2019 e agora em 2020. E é impressionante porque, em 2020, nós trabalhamos intensamente como se não fosse um período de pandemia, mesmo com todas as restrições. Muitas das atividades foram virtuais, mas a comissão trabalhou muito. A primeira coisa que a gente precisa colocar é que não há direitos humanos, aliás, não há democracia sem direitos humanos garantidos. Se os direitos humanos são violados, a democracia está sob permanente ataque e sob ameaça. De 2016 para cá, com o golpe parlamentar, nós vimos uma série de violações de direitos que foram e têm sido praticados pelo Estado. Então, eu lembro que em 2019, eu e a deputada Érica Cocai estivemos em Genebra participando da revisão de meio período, da revisão periódica universal, da qual o Brasil é signatário, e nós temos a obrigação, por
por compormos algumas convenções e tratados internacionais, de atender às recomendações que são exaradas pela ONU por meio dos países membros. E lá nós apresentamos um relatório duro, e o mote principal do nosso relatório em Genebra, em 2019, foi o seguinte: o principal violador de direitos humanos no Brasil hoje chama-se Jair Bolsonaro, o presidente da República. Quer dizer, o principal violador de direitos humanos hoje é o presidente da República, com a sua política genocida e com todas as medidas que vêm sendo adotadas. Após o golpe, foram adotadas uma série de medidas, né? Terceirização das atividades fins, fim do modelo de partilha do pré-sal, ainda no governo Temer, reforma trabalhista, reforma do ensino médio por meio de medida provisória, e de lá para cá, quando assume o atual presidente da República, reforma da Previdência, e a gente não precisa ficar aqui, né, debulhando e falando da lista grande de medidas que foram adotadas nesse período, que são verdadeiras violações de direitos humanos, sem contar a questão ambiental, né, e agora, né, esta semana, inclusive, eu protocolei com o apoio de mais de 30 parlamentares de vários partidos, inclusive da bancada do Partido dos Trabalhadores, um projeto de decreto legislativo para assustar os efeitos da medida do governo que zera os impostos sobre importação de armas. Então, um país que isenta as importações de qualquer tributação e tributa os livros, mostra claramente, né, uma grave violação de direitos humanos. E, aliás, hoje nós tivemos uma nova, aliás, ontem, né, e hoje está sendo muito veiculado dos meios de comunicação, que agora o governo Bolsonaro utiliza a ABIN, olha que gravíssimo isso, a ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, para defender o próprio filho, no caso Queiroz. Quer dizer, isso é inadmissível, é o uso do aparelho do Estado para preservar os seus aliados e sua família. O Aragão, que foi ministro da Justiça, pode falar sobre isso muito melhor do que eu. Isso é extremamente grave porque o aparelho do Estado, que deve servir para proteger os mais fracos, que deve servir para proteger os direitos humanos e as pessoas que mais precisam, o aparelho do Estado está sendo usado, né, de um lado para fazer arapongagem, para poder investigar aqueles que se manifestam que são antifascistas, e aqueles que são antirracistas, anti-homofóbicos, estão sendo perseguidos, estão sendo investigados, estão sendo espionados pelo aparelho do Estado. Ou seja, o aparelho do Estado hoje não está a serviço de cuidar das pessoas que estão sendo vítimas da pandemia, da Covid-19. O aparelho do Estado não está sendo usado para melhorar os índices da educação, para reduzir os índices de desemprego, para cuidar da vida das pessoas, para fortalecer o SUS. Pelo contrário, o aparelho de Estado está a serviço de interesses da elite reacionária e do mercado que, né, hoje tem os seus direitos resguardados. É só a gente olhar qual foi o comportamento do governo durante a pandemia em relação às ações adotadas no campo da saúde e da assistência e das políticas sociais, da geração de empregos. Foi uma grande farsa, e o que o governo adotou em relação ao apoio financeiro aos grandes bancos. Mais de 1 trilhão foram liberados por meio do Banco Central para atender os grandes bancos e aos interesses da elite financeira e da elite econômica do nosso país. Então, e, além disso, junto com isso, um plano de privatização, tudo isso, todas essas reformas, essas medidas, são violações claras de direitos humanos no nosso país. Então, depois de 72 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, a democracia brasileira e os direitos humanos no nosso país estão profundamente ameaçados. E eles não serão, né, essa realidade não vai mudar apenas pela via institucional. Por mais que seja importante o trabalho feito pelas oposições, pelo Partido dos Trabalhadores e demais partidos que resistem ao golpe, resistem aos ataques permanentes e às ameaças contra os direitos do povo, não será isso que vai evitar e que vai mudar a realidade do nosso país. Será uma grande mobilização
da sociedade brasileira, das entidades, das instituições, dos movimentos sociais que, unidos, né, com uma grande frente de esquerda progressista e democrática, para que nós possamos enfrentar o fascismo, enfrentar o autoritarismo, enfrentar as violações permanentes de direitos humanos. Eu encerro dizendo o seguinte, que nós temos muitas perdas, inclusive ontem, uma perda, assim, um golpe duro contra a educação brasileira. Eu estava vendo aqui agora, antes de começar, Aragão, eu estava passando um dado aqui que foi publicado agora, está no grupo da nossa bancada, que está lá na coluna do Lauro Jardim, né, dizendo o seguinte, que a potencial transferência de recursos da rede pública para as escolas confessionais ou filantrópicas, para o ensino privado, pode chegar a 3,4 bilhões, caso as matrículas atualmente existentes nessas instituições privadas, no ensino fundamental e ensino médio, passem a ser computadas no Fundeb. Ou seja, até 10% dos recursos do Fundeb que deveriam ser destinados exclusivamente para o ensino público, para a escola pública, poderão agora ser usados pelo ensino privado e pelo ensino filantrópico e pelo Sistema S. Esses dados foram apurados pela ONG, Todos pela Educação. E tem um outro dado ainda aqui na coluna, né, que cerca de 1 bilhão podem ser transferidos, 1 bilhão de municípios pobres para municípios ricos, segundo a consultoria de orçamento e fiscalização financeira da própria Câmara. Nós estamos falando aqui da ordem de praticamente 4 bilhões e meio que sairão dos recursos do ensino público, da escola pública para o ensino privado. No dia da Declaração Universal dos Direitos Humanos, um golpe contra um direito fundamental, um direito humano fundamental, que é o direito à educação. Então, isso nos preocupa muito. E nós vamos precisar de muita resistência, de muita articulação política e de muita movimentação nos espaços institucionais, mas, sobretudo, nos movimentos sociais, com articulações nacionais e internacionais para enfrentar o duro golpe que o povo brasileiro sofreu em 2016 e que continua retirando direitos, porque o golpe é todos os dias, né? O golpe é todos os dias e nós precisamos nos fortalecer para que o Brasil volte a ser dos brasileiros. Hoje o Brasil está entregue ao capital financeiro nacional e internacional. Muito bem, Helder. Muito obrigado pela sua primeira intervenção. Vou passar para o Eugênio. E vai ficando cada vez mais claro que se trata de um governo plutocrata mesmo, né? A favor das elites ricas desse país. Eugênio, liga o microfone, por favor. Chico e Helder, lembrando que, quando a gente fala de direitos humanos, nós estamos falando de um conjunto de obrigações que o Estado assume hoje, não só perante a sua própria população, mas, sobretudo, quando nós falamos da proteção internacional, perante a comunidade internacional. Essas obrigações, elas são de dois tipos. São as chamadas obrigações de meio ou de diligência devida e as obrigações de fim, né? As obrigações que são aquelas que são típicas daqueles direitos civis e políticos que estão no Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, que são aqueles direitos mais comezinhos, como direito à vida, como direito à integridade física, direito de não ser escravizado, direito à liberdade religiosa, direito a formar uma família a partir do parceiro de sua escolha, direito à liberdade de professar, de mudar de religião, e por aí vai. Esses direitos, eles implicam uma obrigação imediata do Estado. Significa que o Estado não tem que, vamos dizer assim, eu vou ver como é que eu vou fazer. Não, esses são direitos que valem aqui e agora, diferentemente dos direitos econômicos e sociais, que são implementados ao longo do tempo através de políticas públicas, né? O Brasil sempre teve um déficit enorme, um déficit muito grande na implementação de direitos, né? Apesar de termos um lauto catálogo de direitos na Constituição, o fato é que a realidade é muito diferente daquilo que está escrito na norma. Sempre foi. Mesmo nos nossos governos, durante 13 anos,
Tivemos enormes dificuldades com a violência policial, por exemplo, né? Com extermínios, tanto no meio urbano quanto no meio rural, com policiais que torturam as pessoas, e normalmente os torturados são aqueles que não têm advogado, são aqueles que não têm a ninguém para recorrer, né? Os mais pobres. E eu sempre disse isso, que enquanto neste país nós não tivermos um mínimo, né, de qualidade de implementação nos direitos, nós não podemos dizer que o Brasil é uma democracia, né? O Brasil, vamos dizer, ele estava num processo de se democratizar porque o governo tinha ciência, era consciente dos seus déficits, das suas fraquezas, e estava tentando superá-las. Em relação à tortura, por exemplo, o Brasil passou por um procedimento especial do Comitê contra a Tortura durante alguns anos. Fomos assessorados, criamos, né, o nosso mecanismo nacional preventivo, né, fizemos tudo o que estava ao nosso alcance. Infelizmente, com o governo que veio aqui, o governo fascista, ele está inviabilizando esse mecanismo porque não dá recursos para ele, não tem condições dos peritos se mobilizarem adequadamente para prevenir realmente práticas de violência, tanto nas penitenciárias quanto também nas delegacias de polícia, quanto nos quartéis. Infelizmente, nós estamos hoje numa situação de quem está sem os instrumentos essenciais para implementar os direitos humanos, e isso, claro, que vai pesando sobre as costas do Brasil. Hoje, direitos humanos não são apenas uma questão de respeito dos governantes com seus governados. É também uma questão de respeito dos Estados para com seus parceiros. Porque aquele Estado que é sistematicamente violador dos direitos, que faz pouco caso da normativa internacional a qual ele aderiu voluntariamente, né? Esse Estado é um Estado pária, é um Estado que não presta para ser parceiro em nenhuma empreitada internacional. Uma pessoa que não tem mínima condição sequer de respeitabilidade interna em relação à sua população, como é que vai respeitar os seus parceiros? Lembrando que em 1945, quando acabou a Segunda Guerra Mundial, e se praticamente na Conferência de São Francisco, quando foi adotado esse marco ético internacional dos direitos humanos, o que se tinha em vista era claramente o precedente nazista de que estados que maltratam a sua população civil são estados que também são violentos com os seus vizinhos, né? Então, quanto mais arbitrário um governo, quanto mais, vamos dizer, violento um governo internamente, também maior o seu potencial de adotar políticas violentas no plano internacional. Por isso mesmo que direitos humanos passou a ser uma medida também de segurança internacional, né? Ou seja, fazer prevalecer os direitos humanos é garantir um espaço de paz, né? É garantir um espaço de prosperidade para os povos. E, com isso, evitam-se os conflitos, as guerras. Infelizmente, nós estamos diante de um governo militarizado, não é um governo militar, mas um governo militarizado, em que nós temos mais de 3.000 militares ocupando postos civis, né? Em que nós temos um governo que está estimulando a militarização das escolas, né? Fazendo uma política de militarização das escolas, que é, enfim, uma visão de mundo belicosa, uma visão de mundo de guerra, uma visão de mundo de enfrentamento. E a postura que a política externa brasileira adota com seus vizinhos, maiormente com a Venezuela, né? Mas também, durante um tempo, também com a Bolívia, quando ajudou a golpear Evo Morales, né? Mostra claramente a conexão entre essa arbitrariedade doméstica e a sua, vamos dizer, o seu potencial violento na política internacional. Talvez a sorte que nós temos é que
nossos militares não têm cartucho sequer para 48 horas de guerra, né? Talvez seja a sorte que nós temos nesse momento. Eles mesmos reconhecem isso. Eles não conseguiriam segurar uma guerra por 48 horas, né? Simplesmente não tem material para isso, material bélico. Então, isso talvez seja a sorte que nós temos, porque eu fico imaginando um presidente como Bolsonaro com um arsenal verdadeiro de guerra, capaz de, vamos dizer, manter um conflito sustentável durante meses e meses e meses, o estrago que uma pessoa dessa faria no subcontinente. Então, quando nós falamos de direitos humanos, nós estamos falando disso tudo. Nós estamos falando de um ambiente de paz, paz doméstica, paz internacional, que não é apenas ausência do conflito, é, sobretudo, prosperidade para os povos, prosperidade para a população, políticas públicas, né? Solidariedade internacional ao se buscar combater a pobreza, se buscar combater a fome, combater a destruição ambiental. Tudo isso faz parte de direitos humanos. E se nós fizermos a conta desse governo, esse governo é a negação disso tudo. É a negação disso tudo. Nós estamos realmente num governo negacionista daquele, vamos dizer, daquele paradigma básico, ético, que rege a humanidade depois da Segunda Guerra Mundial. É isso que é o governo Bolsonaro. E isso o torna extremamente perigoso. Muito obrigado, Eugênio. Antes de passar a bola de novo para o Helder, fazendo um resumozinho, Bolsonaro e o bolsonarismo, né? A gente pode caracterizar sinteticamente como a antítese da plataforma civilizatória que vinha sendo construída à luz da Constituição Cidadã no Brasil. A rigor, nunca chegamos a uma democracia de raiz, a uma democracia plena, porque democracia sem direitos humanos, ou direitos humanos sem democracia, como o Helder dizia, não funciona, né? Democracia com fome, democracia com desemprego, democracia com preconceitos, democracia com a PM militarizada, que, por causa de um furto de celular, é capaz de tirar uma vida, tá? E nós estamos avançando nesse Estado policial, e lembra a ditadura, com espionagem e com delação. Delação, inclusive, a chamada delação premiada. Eu, particularmente, tenho nojo, né? Delação, qualquer tipo de delação, principalmente como delator, acaba constituindo um crime, né, da melhor espécie, porque ele negocia parte do seu roubo, né, da sua expropriação, fica algum tempinho na cadeia e ainda é capaz de incriminar outros que não têm nada a ver com isso, como foi o caso lamentável de muitos delatores, inclusive do Palocci, né? E o Helder traz uma coisa fundamental. Ele diz que, pela via institucional, não vamos conseguir mudar a realidade, né? E fala também em frente de esquerda. Eu acho que é o próximo passo desse segundo bloco, né? Há, inclusive, que se distinguir o que é frente de esquerda do que é uma frente ampla, né? Eu defendo a constituição, primeiro, de uma frente de esquerda, ou seja, com os partidos que são favoráveis a uma democracia de raiz, que são anticapitalista, anti-imperialista e pró-socialista. Depois que constituir essa frente de esquerda, essa mesma frente poderá estabelecer contatos com o chamado centro-direita ou mesmo centro-esquerda para ampliar em função de objetivos muito claros, tá? Em relação ao Congresso, por ser um Congresso basicamente conservador, nós temos também defendido que os nossos parlamentares não deveriam gastar tanta energia ou não deveriam gastar só energia no embate interno, mas deveria aproveitar aquele fórum para fazer
agitação e propaganda, ou seja, para falar para a sociedade e para a militância, no sentido de estar esclarecendo a estratégia de longo prazo, de divulgando as ideias democráticas e socialistas, e também agitando no sentido de mobilizar para palavras de ordem mais imediatas, né? Como a luta pelo desemprego, como a vacina para todos e por aí. Então, nós vamos entrar no segundo bloco, novamente 20 minutos, e o Helder tem a palavra por 10 minutos. Mas podendo, nesse segundo bloco, como eu expliquei, a gente começar a interagir, né? Não precisa observar tanto o tempo. Na medida que a Eugênia achar que pode interagir com o Helder, por favor, fique à vontade. Eugênio, pode ficar à vontade para me interromper, viu? É bom que a gente bate um papo aqui para conversar um pouco com quem nos acompanha pelas redes sociais. Essa semana também foi uma em que nós tivemos coisas importantes, né? O lançamento do Moro, né? Do documentário Moro Mais do que Suspeito, e mais uma denúncia contra o ex-presidente Lula que cai. Quer dizer, o Lula, pela 7ª vez, absolvido. E nós sabemos que Lula só foi condenado porque ele não teve um julgamento justo e imparcial. Eu lembro, Eugênio e Chico, quando eu, em 2019, articulei, junto com outras comissões, a convocação do Moro para ir à CCJ, e eu fui um dos presidentes que o inquiriu durante a audiência pública. Eu falava exatamente sobre isso, embora eu não seja, eu sou professor da área de filosofia, não sou da área do direito, como vocês, mas eu falava sobre a grave, né, o grave crime cometido pela Lava Jato. Aliás, foram vários crimes cometidos pela Lava Jato, né, vários. Eu não vou aqui falar sobre todos esses crimes, mas um dos crimes é que houve um conluio claro entre o acusador e o julgador. Quer dizer, não houve essa separação. Eles se reuniram, né, formaram uma verdadeira quadrilha para condenar um homem inocente, para interferir no jogo político. Isso é importante porque nós sabemos que, se é verdade, Francisco, aquilo que você falava no início, que nenhum governo conseguiu cumprir o artigo 3º da Constituição, mas é verdade que durante mais de uma década nesse país nós tivemos um governo democrático e popular, né, primeiro com Lula, depois com Dilma, que conseguiram efetivamente mudar o patamar das políticas públicas e de inclusão social. Claro, tivemos e devemos fazer autocrítica, devemos admitir erros que foram cometidos na condução dos nossos governos, mas os nossos governos só, né, foram, aliás, interrompidos com o golpe contra a ex-presidenta Dilma, que foi um golpe contra o povo brasileiro, porque eram governos que não interessavam à elite. A elite brasileira, né, eu li o livro do Gessé e aí a gente vê o que a elite de ontem tem os mesmos interesses da elite de hoje. A elite escravocrata e a elite autoritária, que não admite, né, aquilo que o Lula sempre diz, não admite que uma pessoa, né, possa ter 3 refeições por dia, possa andar de avião, possa ter acesso aos mesmos espaços que os seus patrões têm. Então, isso mexeu com a cabeça, né, da elite brasileira, e por isso nós temos que pensar que o dia que nós voltarmos a governar o Brasil, os nossos governos não podem ter base de sustentação apenas no parlamento. Tem que ter base de sustentação na sociedade organizada. Quer dizer, nós sabemos dos limites da democracia que nós vivemos, mas é fundamental que um governo tenha sustentação popular para não passar pelo que nós passamos. E eu sempre digo, né, nós todos já sabemos que o golpe não foi contra um partido, não foi contra uma presidenta, o golpe foi contra a democracia, contra os direitos. É só olhar a série de direitos que foram retirados após o golpe de 2016. Nós já passamos de 4 anos que a Dilma foi afastada oficialmente, porque foi em agosto, e de lá para cá os índices econômicos, sociais, só pioraram. Só pioraram.
e é impressionante como que nós ainda temos uma dificuldade de estabelecer uma comunicação, uma conexão mais direta com a sociedade, porque ainda muitos acreditam nas fake news de que nós quebramos o Brasil. Quando, na verdade, eles trabalham com a perspectiva de criar as condições. Eu estava vendo aqui hoje, aqui no Espírito Santo, qual é a empresa que teve mais lucros no Espírito Santo. No Espírito Santo, viu? Isso deve no Brasil também. A empresa, segundo dados do Sindipetro, quais foram as 3 empresas que mais lucraram no Espírito Santo? Primeiro, em terceiro lugar, a ArcelorMittal, com 8 bilhões. Em segundo, Vale, com 13 bilhões. Em primeiro lugar, Petrobras, com 28 bilhões de lucros no Espírito Santo. No Espírito Santo. E, pasmem, eles estão vendendo os ativos e desativando postos de exploração no Espírito Santo, porque dizem que a empresa é deficitária no Espírito Santo. A empresa mais lucrativa do Espírito Santo é a Petrobras. É um patrimônio nacional e internacional. E por que eles fazem isso? Exatamente porque tem a lógica privatizante e criam as condições para o povo acreditar que a empresa está falida, que o Brasil está falido, e, na verdade, com a PEC do teto de gastos, eles estão falindo as políticas públicas no nosso país. Além das iniciativas para acabar, para extinguir vários conselhos, você falou aí, Aragão, da comissão, né, da tortura, eles não acabaram com a comissão, mas eles desmontaram a comissão. O mecanismo de prevenção e combate à tortura é a mesma coisa. Os conselhos, se não foram extintos, foram esvaziados. E a melhor maneira que eles usam, né, quer dizer, a maneira que eles usam para esvaziar os conselhos e as políticas públicas, como saúde, habitação, né, agora acabaram com Minha Casa Minha Vida e criaram a Casa Verde e Amarela. Ou seja, eles estão criando as condições para que essas políticas públicas tenham cada vez menos espaço no orçamento. Eu lembro quando o Lula dizia, nós estamos colocando o pobre no orçamento. Estamos colocando o pobre no orçamento. Eles estão tirando o pobre do orçamento e colocando os mais ricos cada vez mais presentes no orçamento. É só a gente olhar a proposta orçamentária, que não será votada esse ano, é bom chamar a atenção do povo brasileiro, não será votada esse ano, a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual. Pouca gente sabe que na LOA, na proposta do governo para 2021, o orçamento da defesa será maior do que o orçamento da educação. O orçamento da educação perde quase 2% do total do ano em relação ao ano de 2020, e o orçamento da defesa, da aeronáutica, da marinha e do exército vai ser superior praticamente 45%. Então, nós teremos a seguinte realidade o ano que vem, se nós no Congresso não conseguirmos mudar isso. Depois Acho que o Helder deu uma travada. Travou? Acho que o Helder deu uma travada. Voltou, Helder? Eu voltei, eu não vi nada de problema. Mas, enfim, se vocês quiserem me interromper aí. Não, é isso, nós vamos ter, pela primeira, assim, depois de longo tempo, pela primeira vez, agora, nesse período pós-Constituição de 1988, o orçamento da defesa é maior do que o orçamento da educação. Aquilo que eu falava, né? Um país que zera os tributos para importar armas e taxa os livros, né, diz claramente o que quer desse país. Então, é facilitar o acesso às armas e dificultar o acesso ao conhecimento por meio dos livros, da educação, que sofreu, como eu disse, um golpe duro. Então, nós precisamos pensar, e vou encerrando aqui, nós precisamos pensar como enfrentar isso. E para enfrentar essa realidade, só com a unidade no campo da esquerda. Eu acho, Chico, que nós precisamos trabalhar com a ideia de que é fundamental, primeiro, né, a consolidação de uma frente de esquerda, mas só uma frente de esquerda não dá conta de mudar a realidade brasileira. Uma frente de esquerda com grande apoio popular, articulada com os movimentos, as forças vivas da sociedade e atraindo para esta frente, né, setores
progressistas, setores democráticos, que tenham minimamente alinhamento com um programa para o nosso país, um programa, um plano nacional de fortalecimento da democracia, dos direitos humanos, porque senão nós não conseguiremos derrotar o bolsonarismo. Eu encerro dizendo uma frase sobre a avaliação das eleições. Acho que se enganam aqueles que dizem que a esquerda foi derrotada nas eleições. Elas não foram derrotadas. Não tivemos um desempenho que nós gostaríamos, mas nós tivemos alguns ganhos e algumas perdas. Então, dizer que nós fomos derrotados não é uma verdade, mas também dizer que nós fomos vitoriosos é outra inverdade. Não fomos vitoriosos. E também dizer que o bolsonarismo foi derrotado nas eleições, acho que é precipitado, porque quem cresceu nas eleições foram os partidos que hoje dão sustentação ao Bolsonaro no Congresso Nacional. São partidos que podem ter um plano, porque hoje, claramente, nós precisamos pensar numa candidatura da esquerda para 2022, o bolsonarismo vai colocar o Bolsonaro como candidato novamente, e há uma tentativa de construir uma outra liderança no campo da centro-direita. E esses partidos vão se articular em torno disso. Se não for possível, minha gente, esse povo vai estar todo ele agarrado novamente no bolsonarismo e nós podemos, sim, ter muito mais dificuldade para derrotá-los em 2022. Por isso, não é só luta institucional, não é só ação na institucionalidade, é luta política de classe na sociedade brasileira. É preciso trabalhar a formação de base, fortalecimento dos movimentos sociais, atuação concreta no dia a dia para nós ganharmos mentes e corações desses novos movimentos que estão surgindo em todas as áreas, movimento antirracista, antifascista, movimento das juventudes LGBT, movimentos de mulheres, movimentos, né, das periferias, que estão se desenhando e oferecendo para nós uma nova oportunidade em tempos de redes sociais. Eu não sou pessimista, mas sei que nós vamos ter que trabalhar muito. A luta é de longo prazo, a corrida não é de 100 metros. É, no mínimo, uma maratona que nós temos pela frente. Eugênio, passando a bola para você, eu só quero fazer uma síntese de que o Helder trouxe a lembrança de que o lavajatismo, né? Tivemos à frente o Moro, ele é a paternidade ou a maternidade do Bolsonaro, está exatamente, né, na gênese do lavajatismo, né? Ele traz que ele comete crime continuado, né? Se a gente olhar que o bolsonarismo é filho do lavajatismo. Ele também levanta que, apesar ou não obstante os benefícios que trouxeram os governos Lula e Dilma, houve cometimento de erros, né? E a primeira coisa como se comete erro é reconhecê-los para saber como acertar no futuro, né? E finalmente, aliás, nesse sentido, o Dirceu e o Genuíno estão fazendo excelentes pronunciamentos nesse sentido de reconhecer, né, aonde se cometeu os erros e como é que se começa a consertar, né? E, finalmente, ele fala também, o Helder, em luta de classe, né? A necessidade de ter como eixo a luta de classe, que significa formar, organizar e promover, fomentar o protagonismo, né, das classes trabalhadoras nesse destino do país. Então, a bola é inteiramente sua, Eugênio. Olha, eu acho que a conjuntura atual, ela realmente é extremamente grave, muito grave. Eu não tenho dúvida nenhuma de que, sim, nós contribuímos também com certos desacertos a nós termos chegado a esse ponto. Tá? Isso é importante a gente fazer esse tipo de colocação, apesar de que eu acho que a nossa autocrítica não tem que ser uma autocrítica de meia-culpa, 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 como quer a imprensa golpista, né? Só querem que o PT faça... Aragão, e tenho pleno acordo com isso, viu? Pleno acordo. Pleno acordo. Só querem que o PT faça
a meia-culpa, né? Só o PT que tem que fazer a meia-culpa, o resto não. Ou seja, de certa forma, o que eles querem é que a esquerda se autoflagele publicamente, né? E não é disso que se trate. Não é disso que se trata. Se trata realmente entre nós, entre aqueles que realmente pensam de forma progressista esse país, que a gente reflita. Tá? Não é algo para dar satisfação para a elite brasileira. Não é isso. Tá? Não temos nenhuma satisfação para dar para eles, porque nós sabemos o que eles fizeram no verão passado. Tá? Eles começaram a golpear já no mensalão. Tá? A Lava Jato é filhota do mensalão. Tá? E o bolsonarismo é filhote do lavajatismo. Ou seja, é neto do mensalão. Tá? Eu não tenho dúvida nenhuma disso. As coisas começaram a desandar quando o Supremo Tribunal Federal achava que podia decidir, ao invés de olhar para as leis e para as provas do processo, olhar para a temperatura das ruas. Né? No momento em que começou a fazer populismo jurídico, o Supremo Tribunal Federal colocou em xeque o nosso constitucionalismo. Tá? E, lamentavelmente, o Supremo vem fazendo isso reiteradamente em outras questões que estão colocadas. Por pouco nós não tivemos, na semana retrasada, né, um retrocesso enorme do Supremo Tribunal Federal a reconhecer, permitir que houvesse reeleição de presidente da Câmara e do Senado, a despeito, né, da expressão inequívoca da Constituição sobre a sua proibição. Simplesmente não aconteceu por um acaso. Simplesmente deu paura, né, em algumas figuras do Supremo Tribunal Federal que resolveram recuar. Mas o golpe estava feito contra a Constituição. Então, quando nós temos a autoridade, que é a maior autoridade para garantir a Constituição, sabotando a Constituição, esse país realmente fica em maus lençóis. Né? E, infelizmente, isso aconteceu no Mensalão. No Mensalão, o senhor Joaquim Barbosa, para colocar as suas frustrações pessoais para fora, ele tinha lá suas razões para ter suas frustrações pessoais dentro daquela corte em que ele era tratado de forma racista. Tá? Mas, para compensar as suas frustrações, resolveu se fazer de importante naquele processo. E resolveu fazê-lo da pior forma possível. Ignorou provas que tinham dentro do processo. Né? Ignorou as provas sobre o caráter privado dos recursos da VisaNet. Ou ignorou que os recursos da VisaNet foram integralmente utilizados para a sua finalidade, conforme 3 auditorias que constam dentro do processo. Ignorou que o PT efetivamente tirou um empréstimo do Banco Rural e não simulou um empréstimo do Banco Rural, porque o PT acabou sendo, inclusive, executado por causa desse empréstimo. E teve que pagar esse empréstimo em execução. Então, todos os pressupostos do Mensalão foram simplesmente falseados, foram negados. É simplesmente uma grande mentira. O Mensalão foi uma grande mentira. Bom, se o Supremo Tribunal Federal pode se dar ao luxo de montar uma mentira dessa, imagine o que um juizinho lá da província não acha que ele pode. Né? O exemplo vem de cima. E Moro fez apenas aquilo que o Supremo já tinha feito antes. Né? Adequar as provas às suas conveniências, às suas convicções, que em belo português se chama, na última flor do laço, se chama de prevaricação. Né? Decidir para atender seus sentimentos pessoais. É isso que o senhor Moro fez. Ou seja, ele prevaricou o tempo todo, porque ele tinha uma convicção, ele tinha um sentimento e achou que podia julgar pelo seu sentimento, ao invés de julgar pela lei e pelas provas dos autos. E assim é que Lula foi tirado das eleições e hoje fica muito claro, com declarações do próprio Bebiano na época, que Moro já antes do segundo turno, já vinha tendo diálogos, né, com os bolsonaristas para assumir o Ministério da Justiça. Ou seja, estava tudo armado, uma armação enorme para que ele viesse a ser o ministro da Justiça.
Então, me parece que o quadro é tão tenebroso, mas é tão tenebroso que só não vê quem ou é completamente cego ou quem está de má fé, porque não quer ver. Né? Então, o quadro realmente nunca foi pior do que esse, nesse país. Eu acho que nós estamos, talvez, na nossa maior crise ética desde a escravatura. Tá? Porque eu acho que a escravatura também é algo que não tem, vamos dizer, não tem igual. Um país que defendeu com unhas e dentes o direito de senhores rurais se apropriarem, senhores urbanos se apropriarem da alma humana, não existe coisa pior do que isso. Mas nós estamos numa crise ética profunda neste país. E a gente só vai sair dessa com as pessoas comuns. Tá? Nós precisamos das pessoas comuns. Nós não vamos pensar que vai ser a militância que vai virar esse país. O que vai virar esse país é um senso comum. A gente precisa trabalhar em cima do senso comum. Né? O senso comum precisa ser mudado. E isso é um trabalho de extrema complexidade, porque nós vamos mexer em aspectos culturais nossos. Né? Temos hoje uma cultura da violência no Brasil, uma cultura que simplesmente bagatelizou a violência, bagatelizou o desrespeito às pessoas. Né? A gente vê isso, por exemplo, quando uma pessoa briga lá com uma vendedora no Carrefour e, por conta disso, é massacrado, simplesmente porque a cor da sua pele permitiria fazê-lo. Né? Ou seja, o sujeito foi massacrado por uma bobagem, mas, sobretudo, porque ele era negro. Né? Então, quando a gente chegar a esse ponto, é muito difícil a gente dizer que o problema nosso é apenas ideológico. Não, é muito mais do que isso. O buraco é mais embaixo, é muito mais embaixo. Nós estamos, assim, numa deterioração, né, dos nossos valores, da nossa, sabe, dos nossos, da nossa humanidade. E isso precisa ser restaurado agora. Não vai ser de outra forma a não ser uma ampla frente. Uma ampla frente em que a gente tem que restituir minimamente o Brasil ao jogo político diário, cotidiano, normal, né? Em que essas loucuras, pelo menos, ficam excluídas. Depois que a gente consiga conversar com normalidade, a gente volta a fazer a nossa luta. Mas a gente precisa restituir esse país a um mínimo de normalidade, porque essa insanidade que nós estamos vivendo, ela não nos permite dialogar. Não é possível dialogar com insanos, com insanos que nem esses que estão governando. É absolutamente impossível. É jogar o verbo fora. Né? Então, isso aqui exige um trabalho de costura que eu acho que, vou dizer com toda sinceridade, para mim só tem uma pessoa que hoje tem capacidade de fazer esse trabalho de costura, hoje se chama Luiz Inácio Lula da Silva. Né? Nós precisamos dele para costurar esse país. Costurar, fazer as frentes que nós temos que fazer, construir a frente de esquerda e a frente ampla, né? Sem abrirmos mão dos nossos objetivos históricos, sem abrir mão deles. Né? Isso é fundamental. Nós não podemos fazer concessões naquilo que são nossos objetivos históricos. Quais são os nossos objetivos históricos? Nós lutamos pelas pessoas que são exploradas nessa sociedade e pelas pessoas que são excluídas. São essa é a nossa clientela. Contanto que a gente trabalhe em relação a essa, a gente pode fazer as coligações necessárias, as tratativas necessárias para combater o fascismo. Né? Que me parece que a primeira urgência nossa hoje é essa, é a luta antifascista. Legal, Eugênio. Nós vamos encerrar, Helder, passando, assim que eu acabar de falar, passando a palavra para você, para as suas despedidas e palavras finais. Depois eu peço que a gente vai sair ao vivo, mas continuar na sala, que eu estou com um companheiro da Rede Brasil Memória, Verdade e Justiça, querendo tratar de um assunto com você e com o Eugênio também. Coisa rápida, depois se prolonga. Mas veja como é que ficou com gosto de quero mais, né?
a gente falou em guerra híbrida sem aprofundar exatamente guerra híbrida, né? Falamos em ética em contextos históricos diferentes, né? Escravatura, a ditadura militar e agora o Estado policial do bolsonarismo, né? Chegou apenas a levantar a questão da avaliação dessas eleições, né, que são fundamentais e depende muito do parâmetro, né, com que a gente olha para saber quem venceu, quem não venceu, se é só uma questão eleitoral, se é uma questão política, né, qual foi o saldo político, enfim, a questão da militarização, né, do governo e da polícia militar, que continua existindo, embora um órgão de Estado, como foi a Comissão Nacional da Verdade, ordenou ao Estado a desmilitarização dessa PM. E entretanto, o que a gente está vendo é cada vez mais as polícias militares, né, seja a Polícia Federal, seja a Polícia Militar do Exército, da Aeronáutica, da Marinha, seja a Polícia Civil, se candidatando, representando corporações, né? São pessoas armadas, né, que não se desligam das corporações e estão ocupando espaços no Congresso, né, e mantendo as suas armas, que é uma questão importantíssima para a gente discutir, né? Como não dá tempo mais, eu passo a palavra a você e provavelmente, numa outra ocasião, a gente vai te convidar para aprofundarmos esses pontos que só conseguimos levantar. Eu primeiro quero agradecer novamente a você, ao Eugênio, por essa conversa, né? Nós precisamos estabelecer, como diz o Paulo Freire, tão atacado. Aliás, o grande desejo dos fascistas é tirar dele o título de patrono da educação brasileira. Os caras que nunca leram uma frase do Paulo Freire, mas sabem que Paulo Freire tem um significado para o Brasil e para o mundo, com a sua pedagogia do oprimido, com a sua produção acadêmica e com sua praxis dialógica que permite, né, que as pessoas tenham possibilidade de emancipação social e de não mera transmissão do conhecimento, mas, acima de tudo, de uma relação em que, como ele dizia, ninguém conscientiza ninguém, mas é nessa praxis humana, dialógica, em que nós, né, nos conscientizamos e tomamos consciência da situação em que nós vivemos, ou seja, amplia o olhar das pessoas, e essa visão holística nos permite enxergar de maneira crítica as realidades políticas, sociais, econômicas e os processos sociais em que nós vivemos. Eu concordo plenamente, viu, Aragão, com as suas análises e volto a dizer, quando eu falo em autocrítica, não falo para nós fazermos autocrítica aberta, não é entre nós. Nós precisamos aperfeiçoar a nossa experiência política e histórica. Agora, nós, de fato, estamos vivendo um momento no Brasil gravíssimo, como eu, né, nasci em 1964, aliás, no dia 8 de março, alguns dias antes do golpe militar de 64. Então, eu costumo dizer que eu sou filho da ditadura, né, por ter nascido alguns dias antes do golpe, que quando eu nasci, eu tinha alguns dias de vida e o Brasil passou a viver essa experiência dramática do golpe militar, do regime militar. E só em 85 nós tivemos o fim, né, deste regime, mas com todas as limitações que foram as construções daí por diante até os dias em que nós chegamos. Então, assim, de fato, nós temos muitos desafios. Volto a dizer, uma frente de esquerda, Chico, ela não dá conta de nós enfrentarmos o fascismo, concordo com o Aragão, nós precisamos ampliar isso, nós precisamos consolidar primeiro a unidade na esquerda, coisa que não é fácil, nós sabemos, mas é preciso que isso seja ampliado, né? Que ela não seja uma frente só de partidos, ela tem que ser uma frente com as forças vivas da sociedade, e os partidos são forças vivas, para que a gente efetivamente busque caminhos para devolver o Brasil aos brasileiros.
O Brasil foi tomado de assalto, e quando eu passo, né, todas as semanas em frente ao Palácio do Planalto, eu fico pensando, né, como que um deputado como o Bolsonaro conseguiu chegar à presidência da República. Eu fui deputado de 2015, né, eu estou no meu segundo mandato. Quando eu cheguei lá, o Bolsonaro era ainda deputado do baixo clero, porque ele foi 28 anos deputado do baixo clero. Nunca relatou um projeto importante, nunca foi presidente de nenhuma comissão importante, aliás, de nenhuma comissão permanente. Então, foi um deputado que atuou nos bastidores e que, em virtude dessa polarização que nós temos hoje no Brasil, ele se consolidou como uma liderança que representa o que há de mais atrasado e o que há de pior, porque é um governo que se sustenta e que se fundamenta na formação de milícias. Aliás, eu fiz uma denúncia agora, como presidente da Comissão de Direitos Humanos, em maio, à ONU, dizendo que a democracia brasileira está em risco, porque nós temos um presidente que estimula grupos paramilitares, milícias, e que estimula manifestações que promovem e que pedem o fechamento do Congresso, intervenção militar e fechamento do Supremo Tribunal Federal. Então, vejam que essas situações elas foram normalizadas no nosso país. Então, para ir encerrando, eu só quero falar de uma coisa importante. Assim, olha, o número de brasileiros... foi divulgada hoje essa pesquisa da Unicef, uma pesquisa da Unicef, divulgada hoje, diz que o número de brasileiros sem dinheiro para comprar comida, eu vou repetir, o número de brasileiros sem dinheiro para comprar comida dobra de julho a novembro. E olha que nesse período nós ainda temos o auxílio emergencial que o governo queria que fosse de 200 e nós, da oposição, do Partido dos Trabalhadores e demais forças políticas, conseguimos elevar para 600. Nós queríamos um salário mínimo. Neste contexto de pandemia, o número de brasileiros sem dinheiro para comprar comida nos últimos 4 meses aumentou, né? Simplesmente o dobrou. E agora o governo anuncia o fim do auxílio emergencial. O que nós estamos falando com isso? Que nós vamos ter um caos social no Brasil, porque aumenta o desemprego, aumenta a miséria e a fome, e nesse mesmo período, a revista Forbes anuncia que poucos bilionários, né, se enriqueceram ainda mais, ou seja, houve uma concentração de renda ainda maior no nosso país. E as medidas do governo que retiram direitos como a reforma da Previdência empobrecem ainda mais a nossa população. Então, nós vamos viver uma situação em 2021 de agravamento social, da crise social de uma maneira gravíssima. E isso vai exigir de nós, da esquerda, dos movimentos sociais, uma capacidade de fortalecer essas organizações, porque na medida em que há o empobrecimento e a exclusão social, nós temos dificuldade para garantir, né, que haja participação da sociedade nesses movimentos. E com a pandemia nós estamos tendo que ficar fazendo... claro que as lives têm o seu papel, mas a gente deveria estar nas ruas nesse momento, enfrentando o bolsonarismo, enfrentando o fascismo. Eu tenho muita esperança que o povo brasileiro, né, as instituições sérias desse país, as entidades sérias desse país, as forças vivas da sociedade, haverão de retomar as ruas assim que nós pudermos fazer as aglomerações, e nós vamos trabalhar todos os dias, de manhã, de tarde e de noite, em todo momento, para fazer com que esse país volte a sonhar, volte a ter esperança e volte a ter a esperança vencendo o medo e a verdade vencendo a mentira. E eu sei que a nossa classe trabalhadora, o nosso povo brasileiro, não perde a esperança, e nós haveremos de devolver, como eu disse, esse país aos brasileiros, e faremos isso sim, com muita luta, com muita organização, com muita formação política e com capacidade de intervenção na institucionalidade e também nos espaços sociais, que são fundamentais para nós derrotarmos o fascismo, que tira o sonho, tira os direitos e tira a nossa possibilidade de viver num país democrático. Então, vamos à luta, companheiros e companheiras. Como eu disse, a luta, a corrida